Nosso pastoral hoje começa com o Salmo 1. Eu vou falar nessa pastoral que nós vamos fazer dominicalmente. Eu vou falar sobre todas as bem-aventuranças que tem na Bíblia. Eu estou começando pelo Salmo 1. Eu poderia começar com Deuteronômio, mas eu deixei o Deuteronômio de lado, que o Deuteronômio fala de como o povo de Israel é um povo bem-aventurado, porque foi salvo pelo Senhor, mas eu quero trazer as bem-aventuranças para a vida de cada um de nós, porque o nosso objetivo é viver a imagem e semelhança de Jesus, e esse é um desafio enorme. Então, o primeiro... e por que eu vou falar das bem-aventuranças? Porque a existência, irmãos e irmãs, a existência é uma prisão ou uma bem-aventurança. Por quê? Porque ninguém sai da existência. A existência é a primeira realidade bancada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando as Escrituras dizem que Jesus Cristo se fez o Verbo, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e que sem ele nada do que foi feito se fez, e de que Jesus Cristo se fez o Cristo antes da fundação do mundo, ele se fez o Cristo para garantir a existência. Porque a ação criadora de Deus foi feita a partir da onisciência de Deus. Eu já disse isso várias vezes. Onisciência é o atributo divino que permite à Trindade saber tudo sobre todos o tempo todo. O que foi, o que é, o que será e o que poderia ser. Então isso é onisciência. A onisciência, ela tem 3 categorias: ampla, restrita e seletiva. Ela é ampla porque a Trindade sabe tudo sobre todos o tempo todo. Como eu disse, o que foi, o que é, o que será e o que poderia ser. Então ela é ampla. Ela é estrita porque Deus sabe o que vai acontecer quando ele entrar na história, que é quando ele usar a sua soberania. Soberania é a capacidade de Deus entrar na história para interferir na história segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é redenção. Então ela é estrita. Por exemplo, o Senhor está lá vendo o povo reunido em Babel e vendo para onde está indo a humanidade, e aí diz: olha, eles estão unidos em torno de si mesmos, e se eles continuarem assim, nada os deterá. Vamos confundir-lhes as línguas e vamos espalhá-los pelo planeta. Então isso é soberania. Deus sabe o que é, sabe o que poderá ser se ele não interferir, e aí ele decide interferir. Quando ele decide interferir, ele está usando a sua soberania. E a onisciência é seletiva por causa do esvaziamento do Cordeiro. O esvaziamento do Cordeiro. Por isso que quando os discípulos perguntaram a Jesus lá em Atos: será nesse tempo que devolverás o reino a Israel? Jesus Cristo disse: essa data só o Pai sabe. Está reservada para a autoridade exclusiva do Pai. Só o Pai sabe. E aí você pode dizer: mas Jesus Cristo e o Pai não são um? São. Mas por causa do esvaziamento de Jesus, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Ele não abriu mão da sua natureza divina, mas ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. E uma das prerrogativas das quais o Cristo abriu mão foi da onisciência, para estar entre nós.
o que o levou a sofrer cada dia conosco. Entendeu? Então, o ato do Cristo, qual foi a primeira coisa que o ato do Cristo garantiu, uma vez que o sangue de Cristo, como disse o apóstolo Pedro, é conhecido de fato desde antes da fundação do mundo? A primeira coisa que o sacrifício de Cristo garantiu foi a existência. Por isso ninguém sai da existência. Tem gente que até deseja sair da existência, mas tem de ficar claro que tudo que essa pessoa vai conseguir é mudar a dimensão da sua existência, mas nunca ninguém sai da existência. Portanto, a existência pode ser uma prisão ou uma bem-aventurança, porque ela é inescapável, não tem como sair da existência. Uma vez que não tem como sair da existência, a sua existência pode ser uma mera prisão ou pode ser uma bem-aventurança. Tá certo? Tendo isto em mente, eu vou estar expondo, com a graça de Jesus, óbvio, e sempre assim, todas as bem-aventuranças que aparecem nas Escrituras Sagradas. Para você se lembrar sempre como fazer para que a sua vida, sua existência, seja uma bem-aventurança e a existência para você não seja uma mera prisão. Porque senão é só prisão mesmo, que não vai sair daqui. Certo? Não sai da existência. Então tem gente que pensa que pode dar cabo da vida, por exemplo, para sair da existência. Não sai. Muda de estado de existir, mas não sai da existência. E depois que mudou de estado de existir, sinto muito, não dá para fazer mais nada. Porque é nesse estado de existência que nós estamos que dá para mudar a nossa história. Se sair desse estado de existência, acabou. Alea jacta est. Acabou. A sorte foi lançada, é daqui para frente. Tá certo? Então guarda sempre isso no coração, porque a existência pode ser uma bem-aventurança. E o Salmo 1 começa dizendo quem são os bem-aventurados, que essa tradução que eu estou usando traduz por feliz. Não é a melhor tradução, porque felicidade fala de uma ambiência adequada. E as Escrituras Sagradas não acreditam em felicidade. As Escrituras Sagradas acreditam em bem-aventurança, ou seja, a capacidade de desfrutar com dignidade da existência. Felicidade exige uma perfeição na circunstância, naquilo que nos envolve. Isso é impossível no mundo onde você tem criança sendo traficada, gente morrendo de fome, gente jogada na rua. Não dá para ser feliz, a menos que você seja um alienado. Tá certo? Então a felicidade não é exatamente uma palavra cristã, porque a felicidade exige um ambiente perfeito. E não existe esse ambiente ainda. Existirá no novo universo onde habitará a justiça. Agora não dá para ser feliz, mas dá para ter bem-aventurança, ou seja, viver com dignidade e promover dignidade. Tá certo? Isso é bem-aventurança. Esse é o desafio que Cristo nos traz com a sua própria vida, porque foi assim que ele viveu. Então, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Tem gente que é má mesmo. Todo ser humano está contaminado pela maldade. Todo. E a maldade pode fazer, pintar e bordar na vida da gente, de todo tipo. Por exemplo, o Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, ele conta de uma moça que se matou por causa da forma como ela pensava.
Ela mesmo foi se alimentando de angústia, até que não deu mais conta da vida. Então, isso é a perda da bem-aventurança. Mas a pessoa mesmo começa a jogar fora a possibilidade de perceber a dignidade da existência e de viver essa dignidade na existência. Então, felizes os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Tem gente que é má mesmo. Não preciso dar exemplos, aqui no Brasil tem vários, inclusive muitos deles estão no Congresso, por exemplo. Você vê, você olha e fala, só tem uma explicação para esse infeliz. Ele é ruim mesmo. Esse cara é ruim mesmo. Ele é mau. Ele é mau. Ele gosta de ser mau. Então, você pode ouvir os conselhos deles ou não. O Espírito Santo te dá essa capacidade de resistir, de discernir e de desistir, de resistir. É o poder do Espírito Santo. Tudo que você lê na Bíblia é Deus dizendo para você o que Ele quer fazer na sua vida. Não é Ele dizendo para você o que você tem de fazer. É Ele dizendo para você o que você pode fazer uma vez que Ele entrou na sua vida. Entendeu? O que você tem de fazer significa vá buscar força onde você puder. Você pode fazer significa eu já empoderei você, eu já potencializei você. É só você dar o passo que eu sustento você. Que é o Senhor falando para o Pedro dentro do barco, vem. É claro que qualquer sujeito que conhece minimamente a água, e o Pedro vivia da água, sabe que não dá para vir, dá para mergulhar. Mas sair do barco como quem vai pisar em terra firme, não dá. Mas Jesus disse, vem. Eu potencializei você, pode vir. E aí ele experimentou uma das experiências cristãs mais extraordinárias, que é quando ao invés do corpo levar o espírito é que leva o corpo. Filipe também experimentou quando foi trasladado. Ao invés do corpo levar o espírito levar o corpo. É uma experiência fantástica. A Eliana já teve uma assim. Um dia vocês conversem com ela, que ela vai contar para vocês o que é uma experiência onde ao invés do corpo levar o espírito é que leva o corpo. Então, é uma experiência maravilhosa, única. Isso é o quê? Potencialização de Deus. O Espírito Santo potencializou a pessoa. Então diz, vem. E é isso que ele está dizendo. Você não precisa ouvir o conselho dos maus, porque eu potencializo você, primeiro, para discernir e segundo, para resistir. Diga não, eu estou com você e vou sustentar você, quando você disser não. Muito bem, bem-aventurado, vive dignidade e produz dignidade aquele que não segue, que não querem saber de Deus. Tem um montão de gente que não quer saber de Deus. E vou dizer uma coisa para você, pasme. Dentro da igreja tem um bocado de gente que não quer saber de Deus. Dentro da igreja tem um bocado de pastor que não quer saber de Deus. Eu mesmo já tive a ocasião de falar com alguns colegas em que eu disse para eles, escuta, só entre nós dois eu não vou contar para ninguém. Você ainda acredita em Deus? Não, porque um cara que acredita em Deus não faz o que você está fazendo. Então, eu só tenho uma explicação para você. Você é um ateu. Você é um ateu que descobriu que isso aqui dá dinheiro. E aí você veio ganhar dinheiro aqui. Então, mas você é um ateu. Se você cresce em Deus, você não faria isso. Porque eu tremo de ver você fazendo. Eu tremo. Eu digo, esse cara vai morrer. Eu vou dizer, eu vou me afastar de você
Não porque eu acho que você vai morrer, mas porque daqui a pouco eu vou estar pedindo a sua morte. Então, como eu não quero chegar a esse ponto de dizer, Senhor, o senhor não está querendo promover alguém? Olha aqui, ó. Se o senhor promover esse sujeito, seja lá para onde o senhor promover, vai dar uma paz aqui. O senhor não tem ideia. Mas eu não vou fazer isso. Então, antes que eu comece a ser tentado a fazer essa oração imprecatória, eu vou me afastar de você. Nós nunca mais vamos conversar. Então, é gente que não quer saber de Deus. Não quer saber da Trindade. Porque saber da Trindade é como disse o Merleau-Ponty. Merleau-Ponty era um ateu em crise. E do mesmo jeito que o Camus. Camus era um ateu em crise, que inclusive chegou a pedir para ser batizado. E um dia ele veio ao Brasil e alguém perguntou para ele qual é o maior dilema da humanidade, qual é o maior problema que a humanidade tem de resolver. E ele disse assim, o maior problema que a humanidade tem de resolver é se Deus existe ou não. O repórter, óbvio, está falando com um filósofo existencialista francês, que trabalha a partir do ateísmo, que ignora a hipótese de Deus. Sartre, Camus, Merleau-Ponty e tantos outros. Então, estranho. Aí a repórter virou para ele e disse, mas por que o maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não? E ele disse, porque se Deus existe, tem um jeito certo de viver. Não se pode viver de qualquer jeito. Olha aí, até ele sabia disso. Até ele sabia disso. Então, bem-aventurados os que não seguem o conselho dos que não querem saber de Deus, porque Deus existe. Então não se pode viver de qualquer jeito. Tem um jeito de viver. E, finalmente, bem-aventurados o produz dignidade e vive dignamente quem não se ajunta com os que zombam de tudo que é sagrado. Isso é importantíssimo, porque tem um limite. Quando você está diante do sagrado, tem um limite. Isso aqui é sagrado. É as Escrituras, por exemplo. Você se aproxima das Escrituras, você diz, isso aqui é sagrado. Então, qualquer coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer tendo consciência de que eu estou em território sagrado. Tenho de tirar a sandália dos pés, que isso aqui é terra santa. Tá certo? Tem muitos colegas meus que já não pensam assim, mas não pensam mesmo. Eles acham que pode fazer o que quiser com o que é sagrado. Isso é muito perigoso. Então, está diante do sagrado, se ajoelha. É a discussão entre o camarada e o moço que ele achava que era Deus. Ele falando com o moço, você precisa ir, você precisa ir, você precisa ir. E o moço disse para ele, por que eu preciso ir? Aí o camarada disse, porque você é Deus. Aí o moço virou para ele e disse, você acha que eu sou Deus? Ele disse, acho. Bom, então se ajoelha. Porque diante de Deus você se ajoelha. Você não entra na presença de Deus para discutir com Deus. Dá licença? Hello? Exato, hello? Calma. Está diante de Deus? De joelhos já. De joelhos. Essa é a ideia. Então, essa é a pastoral de hoje. Bem-aventurança na fé cristã é viver dignamente na existência e produzir dignidade na existência. 3 formas de fazer isso. Não se deixe levar pelo conselho dos maus. Não siga o exemplo dos que não querem saber de Deus. E não se ajunte com os que zombam de tudo que é sagrado. E lembre-se, para a sua tristeza, para a minha tristeza,
O ser humano é sagrado para Deus. Então não se ajunte com gente que zomba do ser humano, porque o ser humano é sagrado para Deus. Qualquer ser humano, tá? Qualquer ser humano é sagrado para Deus. Se é sagrado para Deus, precisa ser sagrado para mim e para você. Amém? Amém? Muito bem, agora vamos para a história de Jesus, que é o que a gente